Então, eu gostaria de iniciar esta aula falando a respeito dos princípios fundamentais da proteção radiológica. Não sei se vocês perceberam, existe uma sequência lógica nessas atividades práticas que nós estávamos estudando, né? Então, essa sequência lógica diz respeito à distância e tempo. Nessa última prática, nós vamos ver uma questão relacionada à blindagem. Justamente por quê? Porque os três princípios fundamentais da proteção radiológica são distância, blindagem e tempo. Então, sempre que nós, indivíduos ocupacionalmente expostos, temos a necessidade de trabalhar com radiação ionizante, é uma coisa perigosa que atravessa o nosso corpo, nós temos que utilizar dessa radiação ionizante com o máximo de responsabilidade, com o máximo de ponderação. Tá? Claro, sem aquele medo exagerado, até porque a todo momento nós estamos recebendo radiação ionizante que vem do meio ambiente, tá? Vem do espaço. Então, assim, mas não é porque a gente recebe a todo momento a radiação ionizante do espaço que nós vamos se expor de forma desnecessária e exagerada à radiação ionizante. Então, os três princípios fundamentais da proteção radiológica visam mitigar a exposição às fontes radioativas ao mínimo possível, tá? Então, assim, de que maneira que nós conseguimos minimizar a exposição? Maximizando a distância. Então, você, indivíduo ocupacionalmente exposto, tem que estar a maior distância possível da fonte radioativa. Se você tiver que se aproximar dessa fonte radioativa, que o faça em intervalos de tempo muito pequenos. Então, com isso, nós temos que minimizar o tempo que você permanece próximo à fonte radioativa. E, por último, se você não consegue mitigar a distância, se você não consegue maximizar a distância, se você não consegue minimizar o tempo, você tem que estabelecer uma barreira de proteção entre a fonte radioativa e você. E essa barreira de proteção é chamada de blindagem. Existem diferentes tipos de blindagens. Existem blindagens para partículas alfa, beta, nêutrons e radiações gama. A ideia da barreira é minimizar a quantidade de radiação ionizante que consegue atravessar essa barreira e chegar até o observador. Nós vamos aprender na aula de hoje a calcular essa espessura e ver quais são as características dessas diferentes blindagens que a gente tem. Tá? Inclusive, nessa última atividade experimental, nós vamos aprender a determinar um coeficiente especial chamado coeficiente de atenuação linear do chumbo, que é uma das barreiras mais utilizadas para radiação ionizante do tipo X e do tipo gama. Tá? Então, como eu estava dizendo, a escolha do material e da espessura da blindagem vai depender do tipo de radiação ionizante. Então, por exemplo, se você tem uma fonte de radiação ionizante de elevada atividade, como neste caso aqui, você tem que utilizar uma barreira de chumbo muito grossa. Então, esse aqui é um exemplo de um aparato utilizado para guardar uma fonte radioativa de cobalto de alta atividade, emissora de gama. Tá? Essa fonte de cobalto de alta atividade, ela é utilizada em indústrias de alimentos, alimentos para exportação. Então, assim, na superfície de certas frutas, você tem algumas bactérias que, se não forem eliminadas, no transporte, né? Veja bem, do período de transporte até chegar à comercialização desse produto, essas frutas elas vão se estragar, vão se deteriorar. Então, o que eles fazem? Eles expõem essas frutas à radiação ionizante, do tipo gama. Então, essa radiação ionizante ela vai matar os micro-organismos, né? Que tem na superfície desse material. Algo muito parecido com o que a gente faz na área da medicina, tá? Quando a gente precisa, por exemplo, fazer a esterilização dos utensílios que vão ser utilizados em cirurgia, tá? Só que, claro, que como você tem uma quantidade de hospitais muito grande,
você não vai fazer esterilização, você não vai fazer esterilização desses utensílios utilizando radiação ionizante. No caso de uma indústria, você tem um ambiente preparado, tá? Você não tem tantas indústrias assim, tá? Com tantas fontes radioativas. Então, imagina, só em Maringá nós temos o Hospital Paraná, nós temos o Hospital Maringá, temos o Bom Samaritano, tá? É, é, temos o Hospital Universitário. Você já imaginou se nós tivéssemos fontes de altíssima atividade em todos esses hospitais para a gente poder fazer essa esterilização? Seria algo inviável e perigoso, tá? Sim, nós temos alguns institutos que fazem braquioterapia, que irradiam alguns tumores agressivos com radiação gama, tá? Então, sim, eles têm fontes radioativas, é, é, mas não chegam à atividade necessária para você ter esterilização, né? Então, são fontes que conseguem fazer com que a taxa de exposição, a dose recebida nas suas proximidades chegue na faixa de 4 Gray, tá? São doses letais, né? Então, assim, inclusive esse aparato ele é especial, não sei se vocês percebem, claro que isso aqui é uma visão em corte, né, desse dispositivo de segurança. Isso aqui é como se fosse uma torneira, né? Você gira esta alavanca e aí esse núcleo metálico aqui de chumbo ele desce, interrompendo a passagem de radiação ionizante para essa extremidade aqui, né? Então, quando você eleva você gira essa alavanca, eleva esse núcleo de chumbo, então você começa a possibilitar a passagem da radiação ionizante. Então, a função da barreira é fazer o quê? É absorver essa radiação ionizante, fazendo com que aquela radiação ionizante que consegue atravessar seja a mínima possível, de tal maneira que a taxa de dose que você recebe na parte externa, ela é aceitável, tá? Então, assim, vamos começar falando então das blindagens de partículas. A mais comum delas é as partículas de nêutron, tá? Então, as partículas de nêutron, elas são produzidas em fissão nuclear, elas são produzidas em aceleradores de partícula, tá? Então, elas são pesadas, tá? Claro, não tem o peso de uma partícula alfa, tá? Mas também não tem o peso de um elétron. E ela não tem carga elétrica. Então, como ela não tem carga elétrica, ela colide com os átomos da barreira. E a barreira, no caso, aqui tem uma espessura X, tá? Então, neste caso, o que a experiência mostra para a gente? A experiência mostra que a fluência dessas partículas que conseguem atravessar essa barreira cai após a sua passagem. Então, vamos instalar uma barreira. Tá? Então, essa barreira é feita de um certo material que tem uma certa densidade. Tá? Essa barreira tem uma certa espessura, que é X. Então, nós temos os nêutrons. Esses nêutrons têm grande energia, é uma energia cinética. Tá? Como a velocidade é muito grande, são velocidades relativísticas. Tá? Então, esses nêutrons que carregam esta energia E estão viajando em direção à barreira, configuram uma fluência psi, tá? Então, nós temos, lembra, por definição, fluência é aquela, é, é o número de partículas por unidade de área do detetor
carregando uma certa energia E. Se nós estivermos falando de radiação eletromagnética, essa energia é H vezes a frequência, tá? Mas como nós estamos falando de partículas massivas, então vou representar isso aqui como E. No caso, aqui representa a energia cinética desses nêutrons, tá? Então, vejam, nós temos, então, uma fluência inicial configurada pela quantidade inicial de partículas que estão chegando até a superfície S dessa barreira. A experiência mostra para a gente que nem todos os nêutrons conseguem atravessar a barreira. Dependendo da espessura e do tipo de material, uma boa parte dessa fluência é observada na saída da minha barreira. Então, turma, o que aconteceu? O que aconteceu é que esses nêutrons, quando entrou dentro desse material, eles sofreram colisões com os átomos desse material. E nessas colisões, nós temos liberação de energia, tá? Na forma de calor. Quando nós comparamos a fluência inicial com a fluência emergente, então essa aqui é a fluência incidente, esta aqui é a fluência emergente. A experiência mostra para nós que esta fluência ela é atenuada por um fator exponencial. Tá? Então, de modo que a fluência final, que é aquela emergente, ela é um múltiplo da fluência inicial. E esse múltiplo, ele decai exponencialmente, tá? Ele decai exponencialmente de acordo com um parâmetro, tá? Que parâmetro é esse? Bom, a experiência mostra para a gente que se você tem uma barreira de 1 centímetro, você vai ter um certo valor de fluência emergente. Se você triplicar esta barreira, essa fluência cai. Se você quintuplicar a espessura dessa barreira, essa fluência cai mais ainda. Então, um dos fatores que influenciam na fluência emergente é a espessura. No entanto, a experiência mostra para nós também que se você tem uma barreira feita de acrílico, você tem uma fluência. Se você tem uma barreira feita de grafite, você tem uma fluência ainda menor. Se você tem uma barreira feita de chumbo, você tem uma fluência diferente. Então, significa que cada material, com cada densidade que você coloca aqui, vai colaborar no sentido de fazer com que a fluência seja maior ou menor. Então, sim, o tipo de material influencia na fluência. A densidade do material influencia na fluência. Então, com isso, nós temos essa expressão matemática que diz que a fluência emergente é um múltiplo da fluência incidente, onde esse múltiplo decai com um fator exponencial, que depende da espessura e do tipo de material. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que cada átomo tem um certo raio atômico proporcional ao seu número atômico.
Tá? Então, criando o que nós chamamos de seção de choque. Átomos mais pesados têm seção de choque maior. Átomos mais leves têm seção de choque menor. Então, pessoal, e é exatamente a existência dessa seção de choque que faz com que o nêutron, quando entra dentro da barreira, viaje uma certa distância e, à medida que ele vai viajando, ele vai colidindo com as diferentes seções de choque que tem dentro do material, até que a sua energia cinética decaia a um nível de 50% da inicial. Tá? Então, pessoal, essa distância é chamada de comprimento de relaxação. Existe uma relação matemática entre a seção de choque e o comprimento de relaxação. Tá? A relação é a seguinte: a seção de choque, que eu estou representando pela letra sigma, ela é o inverso do comprimento de relaxação. Quanto maior for a seção de choque, menor é o comprimento de relaxação. Então, com isso, nós dizemos que os nêutrons são atenuados por uma barreira de espessura X, densidade ρ, seção de choque sigma, pela lei da atenuação exponencial. Então, como nós estamos falando de nêutrons, então nós vamos falar de fluência. Então, a fluência do nêutron, a fluência emergente, então é a fluência incidente vezes exponencial de menos x sobre lambda. Tá? Então, na verdade, é menos x sigma. Tá? Só que sigma é 1 sobre lambda. Então, essa é a lei da atenuação exponencial para nêutrons. Tá? Professor, o que acontece quando o nêutron entrou dentro do material e viajou uma distância x dentro desse material? Essa distância x é exatamente igual a lambda. Então, quando o nêutron viajou dentro da barreira, percorrendo uma distância exatamente igual a lambda, tá? Só recapitulando, tá? O lambda é o comprimento de relaxação, e o comprimento de relaxação é centímetro a menos 1, tá? O centímetro, perdão. O sigma, que é o centímetro a menos 1. Então, o que que eu faço? A minha fluência, então, ela vai ser atenuada pela lei da atenuação exponencial, tá? Que é E é psi0 exponencial de menos x sobre lambda. Só que x é igual a lambda, neste caso. Então, no lugar de x, eu coloco lambda. Então, fica exponencial de menos lambda sobre lambda.
Isso aqui é igual a psi0 exponencial. Lambda sobre lambda é 1. Então, e elevado a menos 1. Então, isso aqui é psi sobre e. Né? Qualquer potência negativa ela passa para o denominador positiva. Tá? Só que acontece que e é 2,71. 2,72, ó, 2,718. Então, isso aqui é psi0 sobre 2,718, tá? Então, 1 sobre 2,718 é 0,37, tá? Então, isso aqui é 0,37 psi0. Então, quando o nêutron entra dentro de uma barreira e ele vai tendo a sua energia cinética atenuada, ok? Quando esta barreira tem uma distância que é exatamente igual a um comprimento de relaxação, então significa que a fluência emergente ela será 37% da fluência inicial, tá? Então, quando a minha barreira ela tem uma espessura exatamente igual a um comprimento de relaxação, então significa que apenas 37% dos nêutrons conseguem atravessar, tá? Então, com isso, vocês têm o significado do comprimento de relaxação, tá? Então, isso é padrão, tá? Então, assim, aqui nós temos uma tabelinha com diferentes materiais e diferentes comprimentos de relaxação para nêutrons, tá? Isso aqui é válido apenas para nêutrons. Então, por exemplo, a água, ela tem um comprimento que tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ele tem um comprimento de relaxação de 10 centímetros. O grafite, que ele é extremamente utilizado em reatores nucleares, tá? Inclusive, pessoal, quem aqui assistiu o seriado Chernobyl? Eu assisti, professor. Só você, Mara? Bom saber, viu? Porque eu vou ter que corrigir aquele trabalhinho lá. Então, se eu pegar trabalhinho de quem não assistiu, eu não vou dar nota. Viu, Mara? Você que assistiu o seriado, você viu lá que depois que o reator explodiu, fragmentos enormes de grafite foram ejetados e aqueles fragmentos estavam extremamente contaminados com elementos radioativos, tá? Contaminando os bombeiros que foram fazer o primeiro atendimento lá no dia do acidente, né? Então, assim, o grafite é utilizado como um agente moderador. Ele diminui a energia cinética dos nêutrons, consequentemente, vejam bem, se ele diminui a energia cinética dos nêutrons, aquela reação em cadeia, tá? Da quebra do urânio 235 é diminuída, tá bom? Então, eles passam a ter controle sobre as reações nucleares que acontecem ali dentro. E são essas reações nucleares que criam energia, tá? Que criam energia. Então, eles usam o grafite como agente moderador. E essa estrutura de grafite ela é mergulhada em água deuterada, tá? Que tem um comprimento de relaxação ainda maior que esse, tá bom? Aí temos berílio, óxido de berílio, concreto, alumínio, concreto baritado, concreto com ferro, tá?
Então, assim, o concreto tem um comprimento de relaxação de 10, o concreto baritado 9,5, concreto com ferro 6,3, ferro 6, chumbo 9, tá? Então, isso é o chamado comprimento de relaxação, tá? Então, quais são os materiais que nós devemos utilizar para poder fazer a blindagem de nêutrons, pessoal? São materiais que tenham comprimentos de relaxação menores, tá? O grafite tem um comprimento de relaxação 9, o chumbo 9, o concreto com ferro 6,3, tá? Berílio 9. Muito bem. E agora vamos para um segundo tipo de partículas. Aí vamos estudar as blindagens para essas partículas. Então, nós estamos falando das blindagens de elétrons, tá? Então, nós estamos falando de partícula beta, nós estamos falando de pósitrons, tá? Que são partículas leves e carregadas. Então, como elas são leves e carregadas, quando elas entram dentro do material, quando elas entram dentro do material, quando se aproximam do átomo, elas sofrem uma extrema repulsão eletrostática na eletrosfera. Então, elas mudam de orientação, como se fosse uma colisão elástica. E a cada vez que isso acontece, ela perde um pouquinho de energia. E a sua trajetória não é retilínea, a sua trajetória segue um zigue-zague até ela ser completamente absorvida, e em alguns casos ela colidir mesmo com um elétron, sendo aniquilada e produzindo uma radiação de freamento, tá? Que é uma radiação do tipo raio-x. Tá? Então, quando isso acontece, o elétron dentro desse material viaja efetivamente uma certa distância, e essa distância será definida como sendo R. Tá? Então, R para nós é o alcance da partícula. Tá? Então, o alcance que a partícula beta vai ter dentro do material depende da densidade do material, depende do tipo de material e depende da energia cinética de cada elétron. Tá? Então, assim como aconteceu com os nêutrons, as partículas betas também são atenuadas segundo a lei da atenuação exponencial. Como nós conseguimos contar partículas beta, porque são partículas ionizantes, tá? Então, ao invés de eu falar de fluência, eu vou falar de taxa de contagem, tá? Então, para nós, I0 é a taxa de contagem inicial. Incidente, antes da barreira, tá? Então, nós vamos instalar uma barreira. Essa barreira é feita de um certo material com uma certa densidade ρ e tem uma certa espessura X. Esse material é feito de um certo número atômico Z. Tá? Então aqui os elétrons em direção à barreira. Dentro da barreira, elas vão mudando de direção, tendo a sua energia diminuída, alcançando um certo alcance R. Alguns desses elétrons conseguem escapar. E você consegue contar esses elétrons. Então, você passa a ter uma taxa de contagem emergente.
Oh, Jesus. Então, e a taxa de contagem emergente. Então, assim como acontece no nêutron, que ele obedece uma lei da atenuação exponencial, no caso das partículas beta, nós também obedecemos uma lei da atenuação exponencial. Então, neste caso aqui, nós dizemos que a taxa de contagem emergente também é um múltiplo da taxa de contagem incidente. Esse múltiplo é zero. Só que a experiência mostra que, assim como acontece no nêutron, a atenuação ela obedece um parâmetro exponencial negativo, que depende da energia cinética de cada um desses nêutrons, tá? Depende da espessura da barreira, depende da densidade do material, tá? Então, essa atenuação, ela é um eta multiplicado pela densidade do material da barreira, multiplicado pela espessura. Então, nessa equação, esse eta é um coeficiente de atenuação da partícula. Ah, e X é a espessura da barreira, tá, pessoal? Ah, assim, toda barreira vai ter, toda barreira vai conseguir provocar um certo alcance dentro do material, que é uma distância que ele consegue propagar até que a sua energia seja completamente absorvida, tá? Então, essa distância é chamada de alcance. Tá? O alcance R é calculado por essa expressão aqui. Tá? No caso das partículas beta, o alcance é a razão matemática entre o alcance relativo dividido pela densidade. O alcance relativo, por sua vez, que eu vou chamar de R', ele depende essencialmente da energia cinética das partículas beta. Existem algumas formas empíricas que a gente usa para poder calcular esse alcance relativo, para saber qual é o alcance dentro da barreira da partícula beta. Então, esse alcance relativo se é 0,407 multiplicado pela energia cinética da partícula beta elevado a 1,38, se a energia cinética dessa partícula beta tiver entre 0,15 MeV e 0,8 MeV. Agora, se a energia cinética da partícula beta for maior que 0,8 MeV, então o alcance relativo é 0,542 multiplicado por essa energia cinética, subtraído de 0,733. O alcance relativo, ele é medido em gramas por centímetro quadrado. A densidade em grama por centímetro cúbico. Então, quando você divide grama por centímetro quadrado por grama por centímetro cúbico, sobra centímetro, tá? Então, essa é a unidade do alcance, tá?
Agora, se você tiver como energia entre 1 e 20 MeV, aí você também pode usar essa última equação aqui. O resultado vai ser idêntico. Tá bom? Aqui nós temos alguns gráficos contendo alguns alcances de partículas betas com algumas energias cinéticas, tá? Lembrando que cada elemento radioativo emissor de partícula beta emite uma partícula beta com uma certa energia cinética, tá? Então, sabendo o valor dessa energia cinética, nesse gráfico aqui, você pode, para algumas barreiras, calcular o alcance, tá? Então, por exemplo, a curva número 1, que é essa curva aqui, ó, ela é a do ferro, tá? Então, se você tiver uma partícula beta com uma energia de 4 MeV, e você tiver com uma barreira feita de ferro, tá? Então, ela vai percorrer uma distância de 1 centímetro. Aliás, 10 a menos 1. Aqui, pessoal, só uma correção. É 0,2, 0,3. Então, é 0,6. Tá? Só fazendo essa correção. Então, se você tiver com uma partícula beta com uma energia cinética de 0,4 MeV, tá? Então ela vai ter uma espessura de 1 centímetro de alcance dentro do material. Agora, se você tiver com uma barreira de ar, a barreira de ar é a curva de número 5. Essa linha pontilhada aqui, ó. Se você tiver exatamente com a mesma energia cinética de 0,4, esse alcance é maior. Esse alcance no ar é 8 centímetros. Então, vocês podem observar que, no caso de partículas beta, o próprio ar atua como uma barreira de proteção contra partículas betas. Então, as suas partículas betas vão sendo atenuadas pelo ar. Agora, claro, se nós estivermos falando, por exemplo, de energia da ordem de 2 MeVs, viajando no ar, esse alcance aumenta para, aqui é 10 a menos 1. Ah, gente, eu fiz errado aqui, ó, aqui é 10 a 1. Então, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 40, aqui é 60. Então, eu falei errado para vocês, tá? Então, eu falei errado. No caso do ferro, com energia de 0,4, então é 10 centímetros. Tá? No caso do ar, é aproximadamente 80 centímetros, tá? Se ela tem 2 MeVs, o alcance dela vai ser de 800 centímetros. 800 centímetros no ar, tá? 8 metros. É uma grande distância, tá, pessoal? Então, essa tabelinha é importante para a gente poder encontrar o alcance da partícula beta em certos materiais. Então, assim, vamos colocar como exemplo, uma barreira de acrílico. É um polímero, tá? É um plástico. Esse acrílico ele tem uma densidade Rho de 1,18 grama por centímetro ao quadrado.
Aí eu vou colocar debaixo dessa barreira de acrílico uma fonte radioativa de európio 152. Então, 1,82 MeV. Essa é a energia cinética das partículas beta que estão emanando do európio 152. A nossa tarefa é aprender a calcular qual vai ser o alcance dessas partículas beta viajando nesta barreira de acrílico, tá? Viajando dentro dessa barreira de acrílico. Então, nós queremos calcular esse alcance. É só isso que nós temos que fazer. Então, sim, essas partículas beta vão viajar uma certa distância em zigue-zague aqui dentro, mas efetivamente eles vão caminhar dentro dessa barreira de acrílico uma certa distância r, tá? Então, assim, se porventura nós percebermos que x é menor que r, então significa que essa blindagem ela não é efetiva e as partículas beta estão escapando, entendeu? Agora, se x é maior que r, então essa barreira é efetiva, tá? Para a blindagem dessas partículas radioativas beta que estão atravessando a barreira de acrílico, tá? Então, como é que nós vamos calcular isso, tá? Então, a energia cinética da partícula beta é 1,82 MeV, tá? Então, eu lembro que o alcance é simplesmente, é bem simples. O alcance é R, tá? R que é igual a R' sobre ρ. Ρ eu sei, vale 1,18 gramas por centímetro quadrado, tá? Agora eu preciso encontrar o R', que é o alcance relativo, tá? O R' eu tenho essa tabelinha, tá? Não precisam decorar. Se eu der na prova, eu vou pedir vou fornecer para vocês essa tabelinha do alcance relativo, tá? Então, eu só tenho que encaixar o valor da minha energia numa dessas três equações, tá? Então, percebam que tanto a segunda quanto a terceira equação me servem bem, tá? Eu vou pegar a segunda equação, porque está no meio, tá? 0,542 vezes Z, tá? Então, meu R' é 0,542 vezes a energia cinética, tá? Menos 0,133, 0,133, tá? Então, lembrando que esse alcance ele é medido em grama por centímetro quadrado, tá legal? Muito bem. Então, vamos calcular o alcance da partícula beta viajando no acrílico. O alcance relativo é 0,542 multiplicado pela energia cinética, que tem que estar escrito em MeV, tá? Então, vou chamar a sua atenção, porque às vezes eles vão dar energia cinética para vocês em kV, tá? Mas para essa equação ser verdadeira, você tem que colocar a energia em MeV, tá? Então, 1,82 MeV, tá bom? Menos 0,133. Ô, Mara, me ajuda a fazer essa continha, por favor? Você que está com a calculadora aí. Professor, peraí. Professor, deu 0,853? Isso, 0,853, tá? 0,853 gramas por centímetro ao quadrado. Então, essa é a unidade do alcance relativo, desde que você utilize a energia em megaelectronvolts, tá? Então, na verdade, esse 0,133 é grama por centímetro quadrado, e esse 0,542 grama por centímetro quadrado, grama dividido por mega eletronvolt vezes centímetro ao quadrado. É isso, tá? É isso que está nessa equação aqui, tá? Então,
grama por centímetro quadrado MeV vezes MeV menos grama por centímetro quadrado, tá? Então, quando você usa energia em MeV, esse MeV cancela com esse MeV e sobra grama por centímetro quadrado, tá? Então, essa é a equação dimensional dessa equação, tá? Aí, turma, descobrimos, então, que o alcance relativo é 0,853 grama por centímetro quadrado. Tá? Então, meu R, que é o alcance, é R' sobre ρ. O R', 0,853 grama por centímetro quadrado, dividido pela densidade do acrílico, que é 1,18 grama por centímetro quadrado, tá? Então, Mara, divide para mim 0,853 dividido por 1,18. Deu 0,722. 722. Tá, 7,2 centímetros, né? Então, eu quero chamar a sua atenção de que barreiras de acrílicos de 10 milímetros são suficientes para blindar as partículas beta que emanam do Európio 152. E, de fato, quando você compra uma fonte radioativa de Európio 152, você percebe que ela tem uma blindagem dupla. Primeiro, você tem uma camada de PVC ou de acrílico. PVC é um plástico que tem uma densidade parecida com essa, tá? Aí, o que acontece? Por fora disso, tem uma barreira de chumbo. Tá? Por que essa barreira de chumbo? Porque algumas partículas beta tendem a sofrer, é, a sofrer reações de freamento. Então, elas acabam colidindo com elétrons de uma das camadas de dentro do material, arrancando esses elétrons. Então, quando eles arrancam esses elétrons, elétrons das camadas próximas tendem a pular para essa valência. E quando eles fazem isso, eles emitem uma radiação eletromagnética, tá? Um fóton. E como nós estamos falando de energias da ordem de megaelectronvolts, então esses fótons, eles são da ordem de megaelectronvolts, são raio-x. Tá? Só que acontece que vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu estiver falando de blindagens para radiações X e radiações gama, que o acrílico ele não é tão eficiente para fazer a blindagem em radiações X, porque ele tem uma densidade baixa, tá? Eu teria que utilizar materiais de densidade alta para fazer essa blindagem, no caso da radiação gama e da radiação X. Então, a primeira barreira, que é a barreira de acrílico, ela vai segurar, então, os elétrons. A segunda barreira, então, ela vai segurar essas possíveis radiações X que são produzidas por reações de freamento, tá? Então, nós chamamos isso de castelinho. Tá? Então, é uma blindagem mista de PVC, acrílico com chumbo. Tá? E sem contar que é de consenso das pessoas achar que o único material de blindagem é o chumbo. Né? Você vai ver que você tem avental de chumbo, você vai ver que você tem paredes de chumbo, tá? Mas, na verdade, a questão do tipo de material que você usa para blindagem depende do tipo de radiação ionizante e da energia. Tá? No caso das partículas beta, nós devemos escolher materiais com densidades pequenas. Materiais com densidades pequenas têm bons coeficientes de atenuação. Tá? Muito bem. Aí, pessoal, agora que nós já sabemos da atenuação para partículas beta, pósitron e nêutrons, nós temos também que falar da blindagem para partícula alfa. Tá?
As partículas alfa, a maior parte dos radionuclídeos são emissores de partícula alfa, emitem partículas alfa com energias cinéticas da ordem de 3 MeV a 7 MeV. As partículas alfa, ela tem um poder de penetração muito baixo, porque elas são extremamente massivas. Quando ela entra no material, elas sofrem colisões diretas. Ao contrário da partícula beta, onde elas vão mudando de direção, as partículas alfa, elas seguem uma trajetória retilínea. A cada colisão, ela sofre uma desaceleração muito grande. Na verdade, vocês já viram isso no laboratório. Vocês viram isso na câmara de nuvens de Wilson. Vocês viram que, no caso, as partículas alfa, elas deixavam um rastro grosso, espesso, ao passo que nas partículas beta, elas deixavam um rastro fininho e tortuoso. Lembram-se disso? Ah, então, muito bem. As partículas alfa, elas são muito energéticas. Só que elas têm um baixo poder de penetração. Tá? Quando você faz um gráfico, por exemplo, da contagem relativa em função da espessura, você percebe que praticamente a contagem relativa não muda para uma certa espessura. Aí, quando atinge um certo valor de espessura, aí ela cai drasticamente. Então, significa que se a barreira for muito fininha, a partícula alfa vai atravessar. A partir de uma certa barreira, de um certo valor de barreira, um certo alcance, aí ela vai atenuar muito rapidamente. Mas, vejam bem, ao contrário da partícula beta, esse alcance é muito pequeno, tá? Essa distância daqui até aqui é pequena. Então, só para vocês terem uma ideia, uma folha de papel A4 é suficiente para atuar como barreira. Tá? Então, por exemplo, no caso do papel, a espessura do papel já é suficiente para atenuar essa passagem. Tá? Então, como a nossa epiderme ela tem essa espessura, e a epiderme ela é rica em água, e a água ela é uma boa barreira para a partícula alfa, então as partículas alfa tendem a não atravessar a nossa pele. Não conseguem chegar até o tecido adiposo. Tá? No entanto, elas são muito energéticas. Elas transferem uma quantidade muito grande de energia no contato. Então, elas tendem a provocar queimaduras. Tá? Quando a atividade é muito alta. Tá? Embora elas não tenham um poder muito grande de penetrar a sua pele, elas têm um poder muito grande de provocar queimaduras. E sim, elas podem interagir com elas podem quebrar as moléculas de DNA das células que contêm a sua pele, tendendo a um câncer de pele no futuro, sim. Tá? Então, no caso para a gente calcular o alcance da partícula alfa, a gente usa essa equação aqui. Então, o alcance R, tá? É o alcance relativo, medido em miligrama por centímetro quadrado, dividido por 1000 vezes a densidade, tá? Medido em grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, é assim que nós fazemos o cálculo da blindagem para alfa. Temos que tomar um cuidado, porque as partículas alfas, elas tendem a provocar radiações de freamento, porque são muito energéticas. Então, você barra a alfa, mas você tende a produzir raio-x de freamento. E o raio-x de freamento tem um alto poder de penetração, tá? Então, sim, quando você tem fontes de alfa, você tem que fazer blindagens duplas também. E aí temos as blindagens para raio-x e raios gama, tá? Então, inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês que eu coloquei aqui uma tabelinha, e nós vamos usar essa tabelinha daqui a pouquinho, tá? Essa tabela permite que eu construa gráficos como esse, tá? Que me dão alguns coeficientes de atenuação, que eu vou falar também o que seja daqui a pouquinho, tá? Então, assim, então vamos colocar uma barreira. Professor, o senhor colocou uma barreira gremista, professor. Tudo bem que a sua noiva é gremista roxa e ela tá uma arara, porque o Palmeiras ganhou.
Essa barreira tem uma certa densidade, feita de um material de um certo número atômico Z, e tem uma certa espessura X. É uma barreira gremista. Tá? Aí, pessoal, nós vamos colocar aqui uma fonte radioativa emissora de partículas gama, né, de radiações gama. A todo momento ele está emanando fótons com uma energia E, que é igual a H vezes a frequência. Ele está emanando esses fótons para todas as direções. Você está com o contador Geiger-Miller e registra uma taxa de contagem I zero. Veja, essa taxa de contagem é diretamente proporcional à intensidade. Tá? Então, tanto faz você falar em termos de intensidade ou você falar de taxa de contagem, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. A experiência mostra para a gente que algumas dessas radiações ionizantes conseguem atravessar o material. Outras são atenuadas. De modo que você tem uma taxa de contagem incidente e você vai registrar uma taxa de contagem emergente. E essa taxa de contagem emergente eu vou representar pela letra I. A experiência mostra para nós que a taxa de contagem emergente também pode ser expressa em termos da intensidade, é um múltiplo da taxa de contagem incidente. E este múltiplo obedece à lei da atenuação exponencial, que vai ser escrito na forma de μ vezes x. Nessa expressão, μ é o coeficiente de atenuação linear do material. μ é o coeficiente de atenuação linear do material, tá? O coeficiente de atenuação linear do material é medido em centímetro ao quadrado por grama, tá? É uma característica intrínseca da barreira. Então, se você tem uma barreira feita de acrílico, você tem um μ do acrílico. Se você tem uma barreira feita de concreto, você tem um μ do concreto. Se tem uma barreira feita de chumbo, você tem um μ do chumbo. Tá? Nessa equação, a espessura vai ser sempre medida em centímetro. Tá? Assim, é importante você ter em mente que isso é uma característica de cada material. No entanto, depende da energia do fóton incidente e depende da densidade do material. E por este motivo, é muito comum nós utilizarmos o coeficiente de atenuação mássico. Inclusive, isso envolve engenharia e você vai encontrar normalmente o μ sobre ρ em centímetro quadrado por grama, tá? O μ sobre ρ
Então, ele passa a ser um coeficiente genérico, que depende do material que você está usando. Porque para você calcular ele, você já tem que dividir, você em algum momento vai ter que multiplicar pela densidade do material que você tem, tá? Então, se você estiver utilizando o coeficiente de atenuação máximo, aí nós vamos estar utilizando μ sobre ρ. μ sobre ρ é o coeficiente de atenuação máximo. Agora, se você estiver utilizando o coeficiente de atenuação máximo, então a lei da atenuação exponencial tem que ser reescrita da seguinte maneira: zero exponencial de menos o coeficiente de atenuação máximo. Agora você deixa de ter μ e passa a ter μ sobre ρ. Agora, como você tem μ sobre ρ, você é obrigado a multiplicar isso aqui pela densidade do material, tá? Para você obter as grandezas que você está precisando. Tá certo, pessoal? Então, assim, por que isso é importante para nós? Qual seria a espessura da barreira? Qual seria a espessura da barreira que faria com que a minha taxa de contagem ela caísse para metade da taxa de contagem inicial? Então, qual seria a espessura da barreira que eu teria que instalar que faria com que a minha atividade detectada pós a barreira caísse pela metade? Então, nós chamamos isso de camada semi-redutora. É a espessura da barreira que é capaz de atenuar 50% dos fótons gama ou X incidentes. Então, assim, atenuar 50% dos fótons incidentes é fazer com que a intensidade emergente seja exatamente metade da intensidade incidente. A lei da atenuação exponencial é I, que é igual a I0, exponencial de menos μ x. Se a intensidade final tem que ser metade da inicial, então no lugar de I, eu vou colocar I0 sobre 2. Aqui eu tenho I0, exponencial de menos μ x. Corto o I0. Tá? Então, eu tenho exponencial de menos μ x é igual a 0,5. Eu quero saber qual é o valor de x. Então, quando eu quero saber o valor de x, eu tenho que tirar o x desse exponencial. E para poder fazer isso aí, eu tenho que usar a função ln, que é o logaritmo de base e. Então, aplicando o ln dos dois lados dessa equação, eu tenho o ln da exponencial de menos μx do lado esquerdo, ln de 0,5 do lado direito. O ln do exponencial é o próprio argumento, então fica menos μx. ln de 0,5. Então, eu tenho que x é igual o ln de 0,5, ó, menos o ln de 0,5 dividido por μ, tá? Então, x é igual menos 0,693 dividido por μ, tá?
Então, x é igual a 0,693 sobre μ, tá? Então, esta espessura capaz de atenuar 50% dos fótons é chamada de camada semi-redutora. Camada semi-redutora. Camada semi-redutora. CSR, tá? Então, CSR é igual a 0,693 dividido pelo coeficiente de atenuação linear do material, tá? Então, se porventura eu tiver o coeficiente máximo μ sobre ρ, ok? Se eu tiver o coeficiente máximo μ sobre ρ, então lembra, o μ sobre ρ é o coeficiente μ dividido pela densidade, tá? Então, significa que o coeficiente da atenuação linear μ é simplesmente o coeficiente máximo μ sobre ρ multiplicado pela densidade, tá? Então, isso aqui é 0,693 dividido por μ sobre ρ vezes ρ. Tá? Então, vocês vão ver que a camada semi-redutora depende da densidade do material. Tá? Exemplo. Vamos supor que eu estou com uma radiação gama proveniente do Césio 137. Então, nós estamos com Césio 137, uma energia igual a 0,662 MeV, tá? Um coeficiente de atenuação máximo μ sobre ρ igual a 0,114 centímetro quadrado por grama. Então, qual é o valor da camada semi-redutora se eu estiver utilizando chumbo, por exemplo? Tá? Se eu estiver utilizando... Aliás, o acrílico. Exemplo. Então, vamos com dois exemplos. Barreira 1, acrílico. Barreira 2, chumbo. A densidade do acrílico é 1,18 grama por centímetro quadrado, centímetro cúbico. O chumbo tem uma densidade de 11,3 grama por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Camada semi-redutora do acrílico. Camada semi-redutora do chumbo. 0,693 dividido por μ sobre ρ, que é 0,114 grama por 0,114 centímetro quadrado por grama. Multiplicado pela densidade, tá? Nós estamos falando do acrílico. A densidade do acrílico é 1,18 grama por centímetro cúbico, tá? Olha só as unidades. O centímetro quadrado corta com esse centímetro cúbico, sobra centímetro. Grama corta com esse grama,
centímetro denominador só para o numerador. Tá? Então, nós vamos ter 0,693 dividido por 0,114 vezes 1,18. Então, 5,2 centímetros. Então, agora nós vamos calcular a camada semi-redutora se a gente estivesse utilizando uma blindagem de chumbo. Tá? Então, 0,693 dividido pelo mi sobre rho. O mi sobre rho, ele, quando eu estou falando o coeficiente de atenuação máximo, ele independe do material, tá? O mi sobre rho para o acrílico vai ser o mesmo mi sobre rho do chumbo, tá? Então, 0,114 centímetros ao quadrado por grama. Agora, eu tenho que multiplicar a densidade, que é 11,3. 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, fazendo o cálculo, 0,53 centímetros. Então, vocês conseguem ver que eu precisaria de 5 centímetros de acrílico para conseguir atenuar 50% da atividade emergente. Ao passo que apenas uma camada de 0,5 centímetros de chumbo conseguiria atenuar exatamente a mesma fração. Tá? Então, é muito comum, ao invés da gente utilizar o conceito de camada semi-redutora, nós utilizarmos o conceito de camada desce-redutora. Tá? Então, qual é a diferença da camada semi-redutora para a camada desce-redutora? Na camada semi-redutora, eu estou atenuando a razão um fator 0,5. Na camada. Então, na camada desce-redutora, que é o que a gente vai fazer agora, nós estamos atenuando a razão entre a intensidade emergente e a incidente, um fator 10. Tá? Então, no caso aqui, ao invés de eu ter 0,5, eu teria 1 sobre 10, que é 0,1. Tá? Aí eu teria o ln de não 0,5, eu teria o ln de 0,1, tá? E aí, a minha camada desce-redutora, que seria o CDR, ao invés de ser 0,693 sobre μ, seria o ln de 0,1. O ln de 0,1 é 2,3, tá? Então, se nós estivéssemos fazendo o cálculo da camada desce-redutora, seria 2,3 sobre μ, tá? Esse seria o cálculo da camada desce-redutora, tá? Muito bem, pessoal. Como é que eu posso experimentalmente determinar, por exemplo, o coeficiente de atenuação linear μ, tá? Para depois eu dividir pela densidade do material e obter o coeficiente máximo, tá? Então, assim, vamos começar essa análise a partir da lei da atenuação exponencial para raio-x e raio-gama. Taxa de contagem emergente é igual a taxa de contagem incidente atenuada pelo fator menos μx. Tá? Muito bem. Vou dividir os dois lados dessa expressão por I0. Então, eu tenho I sobre I0 é igual a exponencial de menos μx. Legal? Muito bem. Então, eu vou reescrever essa equação na forma de E menos μx é igual a I sobre I0. Eu vou tomar o ln dos dois lados dessa expressão, porque eu quero tirar o valor de μ. Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho o ln do exponencial de menos μ vezes x, e do lado direito da equação eu tenho o ln de I
sobre I0. O ln do exponencial é o argumento. Então, fica menos μx é igual ao ln de I sobre I0. Então, daqui eu tenho que μ é igual a menos o ln da razão entre a contagem emergente pela incidente dividido por x. Então, quando eu fizer um gráfico em escala monologarítmica, tá? Então, o ln de I sobre I0 pela distância, esse gráfico vai ser uma reta, uma inclinação negativa. Por quê? Porque quanto maior for a espessura da barreira, menor vai ser essa razão entre I sobre I0. Neste gráfico, nós temos uma tangente de θ, ok? Então, a tangente de θ desse gráfico é igual menos o ln de I sobre I0 sobre x. Então, significa que μ é simplesmente obtido diretamente do negativo da tangente de θ do gráfico monologaritmo da razão entre as contagens I sobre 0 pela espessura. Então, neste segundo experimento, nesse último experimento que nós vamos estar fazendo, vocês vão utilizar uma fonte radioativa de césio-137, usando barreiras de chumbo de diferente espessura. Depois vocês vão fazer um gráfico em escala monologarítmica, vão tirar a tangente, e a tangente desse gráfico vai ser numericamente igual ao nosso coeficiente de atenuação linear do chumbo. Tudo bem, pessoal? Professor, então, para achar esse mi, é essa equação aí no final que a gente vai usar? Isso. Negativo tangente θ? Isso, vocês vão ter que fazer um gráfico, tá? Vocês vão ter que fazer um gráfico da... Porque, assim, o professor vai colocar a fonte de Césio 37. Vamos lá. Vamos fazer a contagem sem barreira. Temos um valor. Então, aquela contagem sem barreira vai ser o I0. Aí você coloca a primeira barreira, a fininha. Faz a contagem. Coloca uma segunda barreira, um pouco mais grossa. Faz a contagem. Coloca uma terceira barreira mais grossa. Faz a contagem. Coloca uma quarta barreira mais grossa. Faz a contagem. Fez as contagens? Aí você vai pegar. Dividir o valor daquela contagem que você obteve pela contagem inicial. Tem um ponto do gráfico. Anota a distância. A espessura. Aí depois você faz o gráfico. Em escala monologarítmica. Tira a tangente e a tangente vai ser o μ. Tá? Então, assim... Você tem uma espessura x1, tá? Então, aqui você vai ter uma contagem por minuto para a espessura x1, tá? Aqui você vai ter o I1. Aí depois você vai usar uma barreira um pouco mais grossa. X2. Você vai ter uma contagem por minuto de x2. Você vai chamar isso aí de I2. Você vai usar uma barreira um pouco mais grossa. Espessura x3. Você vai ter um CPM de x3. As contagens vão ser feitas em 1 minuto. Tá? Então, você vai ter aí um I3. Tá legal? Só que você vai ter uma leitura sem barreira, que a gente vai chamar de x0. Sem barreira nenhuma.
Você vai chamar de I0. Você vai pegar I3 e vai dividir por I0. Você vai pegar I2, vai dividir por I0. Você vai pegar I1, dividir por I0. Beleza? E você vai ter I0. Tá? Aí você vai fazer o gráfico. Só que o gráfico tem que estar em escala monologarítmica. É só pedir para o Sais Davis colocar essa escala em escala monologarítmica. Não se preocupem que na próxima aula eu vou ensinar para vocês fazer esse gráfico direitinho. Não se preocupem com isso, tá? Onde nesse gráfico aqui você vai ter x1, x2, x3. Aqui você vai ter a razão I3 sobre 0. Aí depois aqui você vai ter I2 sobre 0. Aqui você vai ter I1 sobre 0. O gráfico vai dar uma reta. Se pede para fazer regressão linear, tira a tangente. Tá? Então, μ é igual o negativo do valor dessa tangente. Então, é isso que vai ser feito nessa prática. Tá? Determinar o coeficiente de atenuação linear do chumbo. Aí depois nós vamos comparar esse valor com a literatura. Tá? Mas vai ser bem simples de comparar, por quê? Porque essa tabela é a tabela padrão do coeficiente máximo, tá? No caso do Césio 137, o coeficiente máximo é 0,114 para a radiação gama de mais ou menos 0,662, que a gente vai estar usando, tá? Então, de posse desse valor aqui, a gente vai poder comparar com a literatura. Beleza, turma?